Não vale a pena. E ainda eu falei para ele, se você fica assim, quantos filhos você tem? 4. Você te dá um infarto, um derrame, você fica na cama. Se morre, acabou, né? E se fica aí dependente dos outros? Melhor morrer. Você vê que é um quadro de, provavelmente, de depressão, ansiedade. E tá todo mundo assim, né? Ou tá com depressão, tá com ansiedade. A pandemia judiou. A pandemia, a questão de muita briga política, né? Eu não sou nem do lado nem do outro. Pelo contrário, acho tudo. Acho tudo bagunçado. Mas as pessoas estão muito doentes, né? A gente percebe, né? Conta comigo, tá? Você tem um amigo aqui. Só falei isso realmente para às vezes a gente abrir os olhos, né? Porque que é bom e que é ruim, né? Não tem frescura. Você pode chamar doutor, professor, amigo. eu, eu... Tá. Isso é muito comum, né? No passado, a doação à brasileira, né? Muito comum. Eu tenho uma tia assim. Pegado amor, continua. E você fez benfeitorias, né? Nessa casa, né? Benfeitorias, é. Água no seu nome, luz no seu nome, tudo no seu nome, né? Peter no seu nome. E quanto tempo você tem a posse exclusiva desse imóvel? Não, a posse exclusiva mesmo. Quando você assumiu, falou, isso aqui é meu. Começou a fazer benfeitorias. É.
Nossa, bastante tempo, 6, nossa, 20 anos de posse. Dá pra gente falar que você tem 20 anos de posse, né? Ah, você foi inteligente. E outra coisa, separação, não tem jeito, você tem que parar tudo, né? E resolver isso. A vida para, né? A vida para. Mas você tá bem hoje, tá feliz? Legal, isso é importante. E você foi inteligente, porque o uso capião não é só uma estratégia, uma forma de atuar na regularização. É lógico que você quer passar um imóvel para o teu nome para você ser dono, proprietário e ter paz. Mas no seu caso, quando existe iminência de litígio, parentes, herdeiros, poxa, a gente tem que distribuir para ontem o uso capião. Porque você usa ele, o escudo protetor, um guarda-chuva para se defender. E você fez bem. Porque quando eu tenho um uso capião distribuído, se outro me procura ou aparece com uma ação, eu já tenho ele distribuído. Então eu uso ao meu favor a súmula 237 do Supremo. Ou seja, essa súmula do Supremo, com o Supremo, bam, o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Então você vai usar para evitar a emissão da posse, um arbitramento de aluguel, uma desocupação. Você foi inteligente. E o ideal é fazer o quê? O pedido nesse uso capião, não sei se foi feito, mas o ideal é pedir que... Não deu? Poxa. Não foi, na verdade, está parado. Poxa vida, hein? Poxa, foi desarquivado, foi arquivado por falta de documentação. Entendi. E chegou a distribuir, né? Não chegou. Ah, tá. Tá. É.
Tá. Conta comigo sim. Me fala uma coisa, hoje, então, o PEC tá, você procurou a Defensoria Pública, não foi distribuída a ação, não deu tempo de passar na Defensoria Pública, né? Não deu tempo de entregar o restante da documentação. E nada mais foi feito, né? Nada mais foi feito. Hoje, chegou alguma notificação para você, uma ação, alguma coisa assim? Não? Tá. Aí é o perigo, hein? E é o perigo. E, e o perigo, na verdade, não é nem o conhecimento, porque a faculdade de Direito ela é muito importante. A gente sai de lá para ser advogado, mas o conhecimento é muito fraco, a teoria e a prática é muito diferente. Mas a pessoa sai uma máquina de guerra, né? A pessoa gosta de uma encrenca. Eu falo porque eu dou aula no último ano da faculdade, eu brinco com os alunos, eles dão risada, mas é verdade. É tudo sementinha do mal, já acha que é juiz, embargador. Ixi, aí lá. Meu Deus do céu. Eu sei. Não, conta comigo sim. O uso campeão extrajudicial, ele é legal, é importante, né? Poxa, é uma alternativa que a gente tem. No Brasil, nós temos 36 espécies de uso campeão, e de 36 espécies de uso campeão, você pode usar em qualquer procedimento. Procedimento a gente tem 3, judicial, extrajudicial e administrativo, né? São 3 procedimentos. O extrajudicial para você, precisa tomar cuidado. Por quê? Na internet, eu sou das antigas, né? Eu gravo desde, meu Deus do céu, há muito tempo, né? Emagreci bastante, mudei a fisionomia, mas só a TV Justiça eu já gravo há 10 anos, a TV Cresce, ou Questão de Direito. E hoje o YouTube está poluído. Hoje não é mais professores ensinando os alunos. Hoje não, tem muito vendedor e vendedora. Que não sabe nem o que está falando, nem o que está fazendo. E agora começou não só mais vender serviços advocatícios e qualquer outro no Brasil, mas começou também a vender curso, né, para o advogado. O negócio está meio bagunçado. E não vamos consertar isso, a tendência é que fica cada vez pior. É da vida, fazer o quê? E eles vendem que o uso campeão extrajudicial, a advocacia social, ela é rentável, ela é maravilhosa, você entrou no cartório, 30 dias está pronto. Balela de picareta, balela de quem não atua na área. De cada 100 casos de uso campeão, eu te garanto com muita propriedade no assunto, que cada 100 casos, acho que 98, 99 são judiciais. Sobrou um é judicial, é extrajudicial. Não, às vezes esse 1 ou 2 que sobrou é reurb. Então, muitas vezes é melhor fazer reurb, que é a regularização fundiária, do que o uso campeão extrajudicial. E eu te explico por quê. Não que o uso campeão extrajudicial não pegou. Eu fui o segundo advogado no Brasil a fazer uso campeão extrajudicial. Gosto e faço muito, pelo volume que... A gente tem o quê? Uma média de 600 ações de uso campeão por mês. Eu faço aqui no escritório muitas ações de uso campeão e muito uso campeão extrajudicial. Mas pelo volume que eu faço, é muito pouco extrajudicial. Porque o cartório é conservador, não sabe nada sobre o uso campeão extrajudicial, tanto o tabelião como o registrador. Outro ponto também, o cliente não tem documentos, não tem prova de nada, então você precisa do processo para instruir. Porque quando você tem um processo, você pode pedir uma audiência de instrução e julgamento, você pode pedir, quando você tem um processo, você pode pedir uma inspeção judicial, antecipação de uma perícia, ofícios, então você consegue criar provas, né? Algo que você não consegue no extrajudicial. Outra coisa, iminência de litígio. Muitas vezes existe um litígio, uma ação, reintegração de posse, manutenção, arbitramento de aluguel, extinção. Então, se tem litígio nesse litígio, também não dá para fazer no cartório. E quando a questão é muito polêmica também, os campeões de imóvel público, domínio útil, não que não dê para fazer no cartório, mas é muito mais difícil fazer porque o tabelião não vai querer fazer a escritura pública, o registrador não vai querer registrar. No seu caso, eu vejo que o uso campeão judicial ele é mais interessante porque você vai instruir com mais qualidade, você vai ter o risco de dor de cabeça de não conseguir registrar a escritura pública, você não vai ter, e você consegue usar esse uso campeão para se defender muito bem conforme a súmula 237. Então, seria um caminho interessante. O extrajudicial, se você quiser tentar, você pode tentar.
Você pode tentar, inclusive, com o uso capião judicial em andamento. Você pede a suspensão do uso capião judicial e tenta fazer no cartório, né? Então, seria mais ou menos esse caminho. O extrajudicial, como que funciona? Eu levo os documentos que eu tenho, o tabelião vai lavrar uma escritura pública, de uso capião obrigatória, com vários requisitos, pode fazer uma diligência até o imóvel, e aí, se a escritura pública for aprovada, for feita, com os documentos anexos, eu vou levar no cartório de imóveis competente, vou tentar registrar. A ideia do uso capião extrajudicial, que é prevista no 216A da Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015, ela é muito boa. Só que, no seu caso, eu tentaria, sim, mas eu tentaria depois de uma distribuição de uso capião, porque você precisa do escudo protetor. Eu não sei o que ele pode fazer, uma ação de arbitramento de aluguel, uma extinção de condomínio, né? Alguma coisa assim. Me fala uma coisa, a história, ele estava esbulhando, né? Entrando no imóvel. E como que parou isso? Ele invadiu e não invadiu? Como que ficou essa história? E voltou? Não? E como que está essa situação agora? E você vê, ele veio pentelhar agora, né? Quanto tempo você está na posse, agora que ele veio aparecer, né? Agora, algo importante, tá? No seu caso, o ideal é você fazer o capião judicial primeiro e depois, aí, com rapidez, distribuir uma ação de interdito proibitório. Porque se você tem as filmagens, talvez um boletim de ocorrência, pode ser feito até de forma eletrônica, né? Se você não fez, dá para fazer, no site da Polícia Civil. Fez. Entendi. Como você tem a gravação, como você tem o boletim de ocorrência, você pode fazer, antes ou depois do uso capião judicial, uma ação, né? Uma ação chamada interdito proibitório. Essa ação, você vai buscar o que nessa ação? Você vai buscar uma proteção. É preventiva essa ação. Se ele voltar a fazer isso, provavelmente ele vai ser condenado a pagar multa, né? Multa para você. Essa ação é importante no seu caso. Mas eu orientaria você a distribuir a ação do uso capião primeiro, por quê? Porque a posse vai ser pacífica, e depois do uso capião você faz essa ação para não atrapalhar o uso capião, né? E você acaba usando o uso capião para provar a posse com mais facilidade. E aí sim, com o uso capião judicialmente, você poderia analisar, pedir a suspensão do advogado da advogada, analisar a possibilidade do uso capião extrajudicial. A competência do uso capião extrajudicial e judicial, no caso extrajudicial, deve ser processada no cartório de registro de imóveis da circunscrição imobiliária, ou seja, tem que ser o cartório do imóvel mesmo, dá para a gente escolher o cartório diferente. O tabelião também, a gente pode escolher tabeliões diferentes, né, mas mesmo dentro do mesmo município. Então também não dá para fugir muito. A competência do tabelião de notas é um pouquinho diferente, né? Inventário, divórcio, você faz qualquer tabelião, às vezes até fora do estado. Mas pode fazer os capiões extrajudicial, pessoa jurídica, natural. Só que no seu caso, você vai ter que fazer o quê? A ação possessória. Porque você precisa se proteger, a não ser que você entenda que ele sumiu, vai aparecer mais, mas ele está mandando mensagens, ameaças, né? Pode fazer isso. Pode fazer isso. Na verdade, não entrar no imóvel, pode brigar pela posse, mas brigar judicial não. Na verdade, o que ele fez está muito errado, né? A posse, você quer ver um exemplo? É muito comum a invasão de imóvel. E aí, muitas vezes, chega lá a polícia militar e fala, você tem que sair daqui agora. E não é assim. Por que não é assim? Porque a invasão do imóvel, se ocorreu, não é uma questão criminal. Normalmente pode analisar até a questão criminal, tem um crime de esbulho possessório, mas normalmente é uma questão civil.
Ou seja, eu tenho que ingressar com uma ação civil, que chama reintegração de posse. Se eu tiver o registro, eu vou fazer uma reivindicatória. E com isso, né, eu vou recuperar o imóvel, mas com uma liminar, alguma coisa assim. Não pode a polícia militar, a polícia civil, né, não pode existir um abuso de autoridade, né? Ou até nosso, né, parecer com uma espingarda, você vai sair daqui agora. Não funciona assim, é perigoso, né? Vai dar dor de cabeça, entendeu? Não é porque o inventário foi feito, foi distribuído após a sua ação, que você vai perder. A sua ação de usucapião vai ser analisada o quê? A sua. A sua ação vai ser analisada a posse, mais pacífica, temos nome. Usucapião não é uma ação litigiosa. É uma ação, quando a gente fala de usucapião, é uma ação declaratória. Ou seja, você não está comprando uma briga, assumindo litígio. Nessa ação de usucapião, você não quer guerra com ninguém. Você só quer a homologação do seu direito. Você quer que nessa ação seja reconhecida a posse, mais pacífica, o ânimos domini, entendeu? No seu caso, com muito carinho e muita propriedade no assunto, eu vivo isso todo dia nas aulas e nos livros que eu escrevo e na advocacia, você tem que se proteger. Como que você vai se proteger? Distribuir o usucapião o mais rápido possível. Esse usucapião não pode ser um copia e cola na internet, tem que ser bem feito, súmula 237. Essa posse que você tem, artigo 1238 do Código Civil, né? De 36 espécies é a melhor modalidade para você. Um detalhe importante também, né? Depois de fazer o usucapião, você tem que fazer um interdito proibitório. O que é o interdito proibitório? Uma possessória preventiva, porque se ele fizer de novo, ele vai pagar multa. Se você chamar a polícia militar, né, você fala aqui, ó, tem uma decisão judicial, não pode fazer isso. A polícia militar fala, você não pode fazer isso. Você está descumprindo uma ordem judicial. E aí entra na esfera civil, multa, e a esfera criminal, né? Então você tem que tem que se proteger nesse sentido. Se você precisar, se você quiser fazer,